Isadora sonhava em se casar desde criança, mas foi humilhada diante de todos, deixada no altar, só porque não se encaixava nos padrões. Enquanto todos riam dela, um homem solitário, calado e com o coração marcado por perdas, assistia de longe. Ele era Nayá, um Apache viúvo que carregava uma promessa feita à esposa morta. E, naquele dia, ele decidiu cumpri-la. Se essa história já mexeu com seu coração nos primeiros minutos, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o que vai acontecer com Isadora e o Apache vai te surpreender. Isadora rodou na frente do espelho, ajeitando a saia branca que caía pesada até os pés. O vestido era simples, mas cheio de significados. Havia bordado cada flor com a mãe, durante meses. Cada ponto era uma esperança. Cada renda costurada, um pedaço do sonho que ela carregava desde menina. "Tá linda, minha filha, igual a uma rainha", disse Dona Marlene, enxugando os olhos. Isadora sorriu com os olhos marejados. Por um instante, acreditou mesmo que era uma rainha. Mesmo com todas as vozes do passado dizendo que ela era grande demais, gorda demais, diferente demais. Mesmo com os cochichos das vizinhas e as piadas escondidas atrás de copos de café, aquela manhã, ela era noiva. E Felipe a amava. Sempre disse isso, mesmo que não demonstrasse muito. Mesmo que vivesse dizendo para ela não engordar mais, para não passar vergonha. "Ele vai chorar quando te vir entrando", disse a prima Renata. "Se não chorar, eu empurro ele no altar." As risadas vieram. Leves. Por um instante a leveza venceu o medo. A igreja estava cheia. Gente do povoado todo quis ver o casamento da professora gorda que fisgou o bonitão da cidade. O vestido de Isadora balançava a cada passo que ela dava, de braço dado com o pai, orgulhoso e suando feito tampa de chaleira. Do lado de fora, um cavaleiro solitário observava de longe, encostado numa cerca, o rosto sério, o cavalo branco parado ao lado. Ninguém sabia seu nome. Alguns diziam que era maluco, outros que era um estrangeiro morando no alto da serra, viúvo com um filho doente. Mas naquele dia ele não estava ali por acaso. Isadora alcançou a porta da igreja. O coração dela batia rápido, apertado no peito. Era o momento. Respirou fundo. A música começou. Só que o noivo não estava lá. O pastor olhava para os lados nervoso. Os padrinhos cochichavam, procurando com os olhos pela porta lateral. Os convidados começaram a se mexer nos bancos. Um burburinho cresceu como vento de tempestade. Que tá acontecendo?" sussurrou a mãe dela. O padre se aproximou com um papel tremendo nas mãos. Entregou para Isadora. Ela abriu, devagar. A letra era conhecida. "Me perdoa. Não posso. Isso tudo é grande demais para mim." O chão sumiu. O véu escorregou dos cabelos. A mão dela soltou a do pai, e ela recuou 2 passos. Olhou ao redor. Rostos chocados, outros com pena, alguns segurando o riso. O silêncio virou um monstro, um buraco sugando toda a dignidade que restava nela. Ele não vem?" murmurou. Dona Marlene gritou e desmaiou no banco da frente. Isadora saiu correndo da igreja, tirou os sapatos no meio da rua de paralelepípedo. Desceu o caminho até a ponte, o vestido ficando sujo, pesado de poeira. Chorava sem conseguir respirar. Atrás da cerca, o homem no cavalo branco apenas olhou. Não falou nada. Só colocou a mão sobre o peito, como quem sentia a dor com ela. Enquanto isso, na venda da esquina, o noivo sorria e subia numa caminhonete com uma mulher de vestido curto e salto alto. Ele achava que estava fazendo um favor. Ela devia entender, estava todo mundo falando já, não dava mais para sustentar aquilo. Isadora se trancou no quarto por 3 dias. Não quis comer, não atendeu ninguém. O vestido ficou jogado no chão, amassado, sujo de barro. A mãe batia na porta, chorava do outro lado.
A vergonha na cidade era tanta que ela pediu demissão da escola sem nem avisar. No quarto escuro, a única luz vinha da janela entreaberta. E do campo, lá longe, onde os cavalos corriam livres, ela viu o mesmo homem de antes, parado, montado, observando. E de algum jeito estranho, aquilo fez com que ela respirasse mais devagar, como se ele entendesse o que ninguém mais conseguia entender. Ela fechou os olhos e desejou sumir, mas algo dentro dela, talvez raiva, talvez fome de vida, disse que aquilo não podia ser o fim. Não para ela, não daquele jeito. Antes de continuar a história, me conta uma coisa. Comenta aí de onde você está assistindo essa história emocionante. É de Minas? Do Nordeste? Lá do Sul? Ou tá fora do Brasil? Quero muito saber até onde essa história está chegando. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. Felipe largou ela no altar. Sumiu na hora do sim, acredita? Mas também, né? Ele era bonito demais para ela. Cada frase dessas doía como facada nas costas de Isadora. Mesmo trancada em casa, dava para ouvir os cochichos do lado de fora, as risadinhas disfarçadas na calçada. As vizinhas batiam na porta com falsos "sinto muito". Mas o tom vinha carregado de fofoca. No terceiro dia, Dona Marlene entrou no quarto sem pedir. Trazia um prato de arroz e frango desfiado. Isadora continuava deitada, de costas, o vestido ainda largado no canto, meio coberto por uma manta. "Minha filha, você precisa comer." A voz dela já não vinha firme. "Vai acabar adoecendo." Silêncio. Nem todo homem presta, Isadora, mas você não pode deixar que um te destrua. Isadora virou só o rosto. Os olhos estavam secos agora, mas fundos. A dor já não vinha em gritos, vinha no silêncio, no corpo pesado, no enjoo de existir. "Ele disse que me amava, mãe." Sussurrou. "Eu só queria ser amada." Dona Marlene sentou na beira da cama, apertou a mão da filha. "Eu amo você. Sempre vou amar. Mas não posso te levantar sozinha." No fim daquela tarde, Isadora abriu a janela, sentou-se na cadeira e ficou olhando os cavalos no campo. E lá estava ele de novo. O homem do cavalo branco. Ficava ali parado, como se soubesse a hora certa de aparecer. Como se estivesse vigiando de longe, sem dizer nada, sem invadir. Só presente. No outro dia ela acordou mais cedo. Ainda não se olhava no espelho, mas lavou o rosto. Escovou os cabelos. Saiu para comprar pão. Na venda da Dona Áurea, os olhares caíram sobre ela como pedradas. Uns desviaram rápido. Outros encararam com desprezo, como se ela tivesse feito algo errado. "Bom dia, Isa", disse Áurea, num tom meio hesitante. "Quer o de sal ou o doce hoje?" "O de sal, como sempre", respondeu firme, segurando o saco com força. "E 1 litro de leite." Enquanto ela esperava o troco, a porta abriu. Era ele. Entrou devagar, com o chapéu baixo sobre o rosto, uma camisa de linho amassada, botas sujas de estrada e a pele queimada de sol. O silêncio na venda foi imediato. Dona Áurea engoliu em seco. "Pois não?" "Queria sabão de pedra e fumo para minha cuia", disse o homem, com voz grave. Enquanto Áurea buscava os pedidos, ele virou ligeiramente o rosto na direção de Isadora. Olhos escuros, firmes, tristes. Mas não tristes como os dela. Era uma tristeza que carregava a história. "Dia difícil?" perguntou, num tom que não parecia julgamento, só presença. Ela hesitou. Não esperava ser notada por ninguém. Muito menos por ele. "Foi", respondeu baixo. "Mas já teve piores." Ele deu um leve aceno de cabeça como quem compreendia o que não foi dito. "Se precisar de silêncio, tem espaço lá onde o vento faz a curva." Apontou com o queixo para a serra. "Só escuta passarinho. Lá. E o tempo passa devagar." Ela não respondeu. Só ficou olhando. Ele pegou o sabão e saiu, montando no cavalo branco como se fizesse parte dele, e desapareceu estrada acima. Naquela noite,
Isadora não dormiu. Ficou pensando nas palavras dele, na calma do olhar, no jeito como não perguntou nada, mas pareceu entender tudo. No dia seguinte, ela decidiu subir a serra. Ninguém entendeu nada. Pegou a bolsa, um casaco e foi. A trilha era longa, mas o corpo dela, que tanta gente dizia ser grande demais, resistiu firme, como sempre fez. Era forte e cansado de se esconder. Chegou no alto quase ao pôr do sol e viu a casa de madeira simples, rodeada de terra batida. O cavalo estava amarrado perto da cerca e havia uma criança sentada na rede, com um pano no colo e o nariz escorrendo. Com licença? Disse ela, parando a poucos metros. A criança olhou, assustada. Tossiu. De dentro da casa, o homem apareceu, sem camisa, coberto de suor, segurando um machado. Eu vim. Ela começou, mas travou. Ele deixou o machado no chão e caminhou devagar até ela. Eu sei, disse. Às vezes a gente só precisa ser recebido. Ela respirou fundo e sentiu que pela primeira vez, desde o altar, alguém realmente a enxergava. Comenta amor, se acredita que ainda existe um amor verdadeiro por aí. A pequena rede na varanda balançava devagar. O menino, com o pano de flanela no colo, tossia baixinho. Os olhos fundos, magrinhos de doer o coração. Isadora ficou sem saber o que fazer. Tinha ido até ali sem pensar direito, só levada por uma vontade estranha de sair do buraco onde tinha caído. E agora estava parada na frente da casa de um homem que mal conhecia, com uma criança doente ali, e sem coragem nem de dizer por que veio. Você é a professora? Perguntou o menino com a voz rouca. Ela se aproximou devagar, abaixou na frente da rede. Sou sim. Me chamo Isadora. E você? Tiago. Respondeu, apertando o pano contra o peito. Meu pai disse que você sabia cuidar de gente triste. Isadora sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, o homem saiu da casa com uma chaleira de ferro e uma caneca. Dá chá para ele de 2 em 2 horas, disse ele, estendendo a bebida. É de raiz de jurubeba. A febre baixa com ela. Posso ajudar em algo? Perguntou ela, ainda sem jeito. Pode. Ficar aí. Ele sentou-se num tronco ao lado da porta, pegou um pedaço de couro e começou a trançar, em silêncio. Isadora ficou com Tiago, fazendo carinho nos cabelos finos do menino. Ele... Tá com alguma infecção? Arriscou perguntar. Tem coisa que não dá nome, respondeu Nayá sem olhar para ela. Veio depois da morte da mãe. Desde então, adoece mais do que devia. Ela entendeu sem precisar ouvir o resto. O luto, quando entra no peito de uma criança, vira doença. Ela mesma conhecia isso desde pequena, quando perdeu o irmão em um afogamento, e a casa inteira ficou em silêncio por meses. Ele sente falta dela? Perguntou baixo. Sente. Respondeu. Mas aprendeu a esconder. Silêncio de novo. O vento batia nas folhas secas. Lá embaixo, a cidadezinha parecia pequena, como se todo aquele falatório do povoado fosse só um sussurro distante agora. O que disseram de mim lá embaixo? É verdade. Isadora falou quase num sopro. Fui deixada no altar, todo mundo viu. Nayá não parou de trançar o couro. Isso diz muito mais sobre ele do que sobre você. Ela riu sem humor. Para eles diz tudo sobre mim, sobre o quanto eu sou feia, ridícula, grande demais. O homem olhou para ela pela primeira vez de verdade. Um olhar seco, firme, sem pena nenhuma, mas cheio de verdade. Já viu árvore velha no cerrado? Perguntou. Não é bonita, é torta, áspera, rachada. Mas é nela que o passarinho faz ninho, porque ela aguenta o vento. Já viu flor nascer no barranco? Nasce pequena, escondida, mas se espalha e vira cor. Quem só olha para a casca nunca aprende a ver raiz. Isadora sentiu os olhos encherem d'água. Por que você fala assim? Como se me conhecesse? Por que te vi quando ninguém mais quis ver.
Lá no altar. Vi você cair. E vi você levantar para correr. Ela abaixou os olhos, como se não aguentasse aquele tipo de atenção. Não aquele tipo. Eu não corri para lugar nenhum. Murmurou. Eu só queria sumir. Mas não sumiu. Tá aqui. Isso já é muito mais do que muita gente consegue. Tiago tossiu mais uma vez, e Isadora ajeitou o pano no colo dele. Passou a mão na testa suada do menino. Ele precisa de médico, disse ela. Já tentei. Mas aqui é longe. De tudo. E lá embaixo, se eu apareço no hospital, mandam eu voltar para minha terra. Dizem que índio não tem plano de saúde. Falou sem raiva. Só como quem se acostumou. Você é Apache, né? Sou, mas não fui criado em tribo. Minha mãe fugiu pro Brasil grávida. Depois se perdeu da família dela. Aqui ninguém sabe disso. Só acham que sou bicho do mato. Isadora olhou o menino. Depois olhou para ele. Tinha uma raiva mansa no jeito dele. Uma raiva quieta, que tinha virado força. Você perdeu a esposa, né? Ele parou de trançar o couro. Perdi. Ela me salvou uma vez. De mim mesmo. Disse que quando morresse, eu ia ter que devolver isso pro mundo. Mas eu não sabia como. Até ver você. Lá no altar. Isadora mordeu os lábios. Não sabia o que aquilo queria dizer. Não sabia o que sentia. Mas pela primeira vez, desde aquele dia, algo dentro dela não estava despencando. Estava segurando. Eu não tenho para onde ir. Confessou. Lá embaixo não consigo nem andar na rua. Então fica aqui, disse ele. Não precisa fazer nada, só fica. Ela olhou a paisagem de novo. A serra, o céu limpo, o silêncio. Posso ajudar a cuidar dele? Pode. E ele vai te ajudar também. Ela não respondeu. Mas sentou-se no chão, perto da rede, com o coração batendo um pouco menos apertado. E naquele silêncio da montanha, nasceu um espaço onde a vergonha começou a virar outra coisa. Comenta a palavra força, se essa história já tocou seu coração. Isadora acordou antes do sol. Não tinha dormido muito. Mas o pouco que teve foi diferente. Era como se o ar da serra tivesse puxado para longe aquele peso constante que ficava em cima do peito desde o casamento. Saiu da casa de madeira com os pés descalços, sentindo a terra fria. Nayá já estava lá fora, sentado em cima de uma pedra afiando uma lâmina pequena. O cavalo pastava mais adiante, em silêncio, como tudo ali parecia ser. Silêncio bom. Silêncio vivo. Ela se aproximou devagar. Oi. Ele só levantou os olhos, deu um leve aceno e continuou com o que estava fazendo. Dormi aqui mesmo. Nem pedi permissão, né? Aqui não tem dono. Só quem respeita. Isadora sentou-se ao lado, no chão mesmo, e olhou a vista da serra. Por que você fica tão quieto? Porque escutar me salvou mais do que falar. Ela ficou pensando naquilo. Você sempre foi assim? Não. Já fui barulhento. Já gritei com o mundo, com os outros, com os de casa. Depois que perdi a Helena, só me sobrou o silêncio. Ela olhou para o rosto dele com mais atenção. As rugas nos cantos dos olhos, o maxilar firme, o cabelo preso num coque baixo. Era um homem forte, mas com uma tristeza cravada no olhar que não tinha como fingir que não viu. A mãe do Tiago? Ela mesmo. E como ela foi na enchente, desceu do morro para ajudar uma família que estava ilhada. Salvou 3 crianças, mas caiu no barro na volta. A correnteza levou. Isadora mordeu os lábios. E ninguém ajudou? Tava todo mundo cuidando dos seus. Ela era a única que corria para os outros. Por isso eu digo: quem carrega o outro nos braços não morre, só vira raiz. Ficaram em silêncio de novo. De dentro da casa, o menino começou a tossir. Isadora levantou sem pensar, entrou e foi direto até ele. Molhou um pano, colocou na testa dele. Fez um chá novo, do jeito que Nayá tinha ensinado. Falou baixinho no ouvido do menino até ele voltar a dormir.
Quando saiu da casa, Nayá já tinha terminado de afiar a lâmina. Ele tá melhor, disse ela. Ele assentiu com a cabeça. Você tem mão de cuidado. É coisa rara. Ela deu um sorriso leve. Acho que foi a primeira vez que alguém me elogiou sem falar de aparência. Aparência some com o tempo. O que fica é presença. Naquele dia, Isadora ficou. Ajudou a varrer o terreiro, lavou umas roupas do menino e do próprio Nayá, que só tinha 2 calças e umas 3 camisas. Preparou uma canjica à moda da mãe dela e viu o menino comer com gosto pela primeira vez. Nayá assistia tudo em silêncio. Não com aqueles olhos de homem que olha a mulher como carne. Era diferente. Ele observava como quem vê uma planta brotar depois da seca, com um tipo de respeito que ela nunca tinha sentido na vida. Você pensa em voltar para lá? Ele perguntou enquanto limpava uma peça de madeira na varanda. Lá? Ela respondeu. Nem sei se posso chamar de casa mais. E a escola? Já ligaram pedindo para eu voltar. Mas o povo fala demais. A cidade é pequena, a língua é grande. O povo esquece rápido. Mas a dor da humilhação, essa gruda. Ela assentiu. Eu só queria ficar onde ninguém me olha como se eu fosse um erro. Então fica aqui. Ela olhou para ele. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou. Sei que você não correu do menino. Sei que você trata a dor dos outros como se fosse sua. Para mim, isso é conhecer o que importa. Ela ficou sem resposta. Naquele mesmo fim de tarde, desceu um nevoeiro leve. Isadora pegou uma manta velha e cobriu os ombros. Ficaram os dois sentados na beirada da varanda, olhando o céu apagar devagar. Eu fazia promessa para casar. Ela falou do nada. A cada São João pulava 7 fogueiras, fazia simpatia da bacia d'água com vela, enchia caderno com nome de homem. E agora? Agora só peço para conseguir me olhar no espelho sem sentir vergonha. Nayá ficou sério por alguns segundos. Quem te fez se odiar foi gente pequena, mas você não é. E sabe como eu sei? Ela virou o rosto para ele. Porque você ainda tem coragem de cuidar, mesmo depois de ter sido machucada. Ela sentiu um calor estranho no rosto. Não era vergonha, nem raiva. Era outra coisa. Um tipo de reconhecimento que ela nunca recebeu. E ali, naquele lugar esquecido pela pressa do mundo, pela crueldade dos outros, Isadora entendeu que talvez estivesse começando, bem de leve, a reaprender a existir. Comenta Isadora se você já está torcendo por ela desde o primeiro capítulo. O céu amanheceu nublado. Um vento frio soprava entre os eucaliptos do alto da serra, e os galhos estalavam devagar. Isadora preparou o mingau de fubá e levou até a rede onde Tiago dormia encolhido. O menino abriu os olhos devagar, tossiu um pouco e sorriu quando viu a tigela. Tá melhor hoje? Ela perguntou. Um pouco, respondeu com a voz rouca. Sonhei que você era minha professora de novo, mas na sala tinha um monte de passarinho. Ela riu. E você prestava atenção ou ficava brincando com os passarinhos? Os dois. Nayá apareceu logo depois, com um balde d'água no ombro. Vinha do córrego que ficava a uns 15 minutos dali, descendo por uma trilha cheia de pedras lisas e barro. Vai ter que chover logo, a terra tá dura, disse ele largando o balde no chão. Eu posso ajudar a buscar água, Isadora ofereceu, limpando as mãos num pano. A trilha é ruim. Escorrega. Ele respondeu, secando o suor da testa. Eu caio devagar. Sempre caí. Mas levanto. Me leva. Ele a encarou por uns segundos, depois assentiu com um leve gesto. Então pega um pano grosso. Vai sujar a barra da calça. Desceram os dois pela trilha estreita, ladeada de mato alto e pedras espalhadas. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era como se falassem sem precisar dizer nada. Esse lugar parece que não existe no mapa, ela comentou, olhando ao redor. Aqui é outro tempo.
Aqui o tempo para. Ou talvez o mundo que corre demais. Depois de 20 minutos de caminhada, chegaram ao riacho. A água corria por entre pedras grandes e raízes expostas. Havia um banco de areia e um pequeno poço onde se podia lavar roupa ou encher baldes. Isadora se agachou e passou a mão na água fria. Ficou olhando o movimento da correnteza. Em silêncio. É aqui que você vem quando precisa pensar? Ela perguntou. Às vezes. Ou quando preciso lembrar. Lembrar de quê? De quem eu sou. De onde vim. Ela se sentou numa pedra e observou enquanto ele enchia o balde com calma. O corpo dele era marcado por cicatrizes. Ombros largos, mãos firmes. Um homem acostumado com o peso do mundo. E mesmo assim... Calmo. Você era casado com ela há muito tempo? 6 anos. Conheci Helena quando ela fazia voluntariado num assentamento. Eu estava perdido. Trabalhava com gente que só via dinheiro. Ela foi a primeira que me olhou como homem e não como bicho. E ela era diferente? Era coragem pura. Não tinha medo de nada, nem de mim. Isadora engoliu em seco. E você tinha medo de você? Muito. Ainda tenho, às vezes. Ela olhou para o riacho mexendo na barra da calça. Eu também tenho medo de mim. Medo de nunca ser suficiente. Medo de sempre ser a piada da vez. De ser a mulher que o noivo largou no altar. Nayá ficou quieto por um tempo. Depois se aproximou e sentou-se numa pedra ao lado dela. Você não é a mulher que foi largada. É a mulher que não abaixou a cabeça. Que ainda levanta cedo e cuida de um menino que nem é seu. Que lava a roupa dos outros e encara o mato com coragem. Isso ninguém pode tirar. Ela sentiu os olhos arderem, mas não chorou. E você? Perguntou. Por que me deixou ficar? Ele demorou a responder. Porque vi nos seus olhos a mesma dor que vi nos meus quando enterrei Helena. E porque meu filho sorriu pela primeira vez em meses no dia que você apareceu. Isadora olhou para ele. Pela primeira vez, de verdade. Sem escudo, sem medo. Não é fácil gostar de mim, Nayá. Ele respondeu com calma. Não é fácil gostar de ninguém que carrega o próprio peso. Mas é bonito. Ficaram ali por um tempo, só ouvindo o som da água, dos pássaros e do vento. Nenhum dos dois sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas havia um espaço entre eles que antes não existia. Algo silencioso, mas firme, como pedra no meio do riacho. Quando voltaram para casa, Tiago estava desenhando com carvão numa folha velha. Havia rabiscado 3 pessoas de mãos dadas e um cavalo ao fundo. Esse sou eu, disse ele apontando. Esse é meu pai. E essa é você. Isadora sorriu. Nayá olhou o desenho e ficou quieto. No canto da folha, Tiago escreveu com letras tortas. Família. E ninguém corrigiu. Comenta Nayá se esse Apache já conquistou seu respeito. Os dias na serra seguiram calmos. Isadora já nem lembrava do tempo como antes. O relógio parecia ter deixado de funcionar ali em cima. O que marcava os momentos era o cheiro do café coado, o balançar da rede com Tiago e a voz firme e baixa de Nayá contando histórias de quando era pequeno. Ela começou a cuidar do menino com mais intimidade, como se fosse dela. Fazia chás, contava causos, ensinava palavras novas e brincava com os desenhos dele. E quando Nayá saía para cortar lenha ou caçar, era ela quem cuidava de tudo. Naquele sábado, Isadora decidiu ir até o povoado. Precisava comprar remédios naturais e alguns mantimentos. Já fazia quase 2 semanas que não descia a serra. A ansiedade apertava no peito, mas ela respirou fundo e foi. Na venda da Dona Áurea, o sino da porta anunciou sua chegada. O silêncio caiu no ambiente assim que ela entrou. A conversa que rolava entre 3 senhoras parou no meio. Um homem que bebia café encostado no balcão desviou o olhar. Bom dia. Isa, disse Áurea, meio engasgada com o pano de prato nas mãos.
Bom dia. Queria fubá, açúcar mascavo e sabonete de arruda. Claro, minha filha, respondeu a dona da venda, apressada em juntar os itens. Enquanto esperava, Isadora sentiu aquele velho nó na garganta. O olhar atravessado, as costas virando de lado. Era como se todo mundo soubesse mais sobre ela do que ela mesma. Virou curandeira agora? Murmurou uma das mulheres ao fundo. Dizem que tá morando com um índio lá no mato. Cochichou outra com ar de desprezo. Cada um se junta com o que acha que merece, né? Isadora segurou firme o papel com a lista de compras. Não respondeu. Não virou para encarar. Só ficou ali, respirando fundo. Sabia que se abrisse a boca ia chorar. Pagou tudo, agradeceu e saiu. No caminho de volta, quem ela menos queria ver apareceu. Felipe. Estava encostado numa caminhonete preta com óculos escuros, camiseta justa e aquele mesmo sorriso arrogante de sempre. Ué, sumida? Disse ele, cruzando os braços. Pensei que tinha se mudado para a floresta mesmo. Isadora tentou passar reto, mas ele se colocou na frente. A cidade inteira fala de você. Professora largada no altar vai morar com um índio no meio do mato. Dá um bom livro, né? Ela o encarou. Felipe, sai da minha frente. Você ainda tá magoada? Poxa, passou, né? Foi melhor para você. Imagina o escândalo se a gente tivesse casado e eu tivesse sumido depois? Te poupei. Ela apertou os dentes. Você não me poupou de nada. Me expôs. Me humilhou. E agora vem aqui tirar sarro? Ele deu um passo para trás e ergueu as mãos como quem brinca. Calma, moça. Só tô dizendo a real. Até que você se ajeitou bem, agora tem seu selvagenzinho te fazendo companhia. Isadora sentiu o sangue ferver. Antes que pudesse dizer algo, uma sombra surgiu atrás dela. Era Nayá. Silencioso. Postura ereta. Olhos firmes. Tem algum problema? Perguntou ele, olhando direto nos olhos de Felipe. Ah, você é o tal índio, né? Felipe sorriu de lado. Bonito casal. Só falta andar pelado na beira do rio. Nayá não respondeu. Só encarava. O olhar dele tinha um peso que derrubava qualquer arrogância. Vamos embora, disse Isadora, puxando o braço de Nayá. Mas Felipe não se conteve. Só cuidado, Isa. Gente assim é gentil até mostrar os dentes. Nayá então deu um passo à frente. Homem que abandona a mulher no altar não tem moral para falar de ninguém. E quem fala do que não conhece costuma engolir a própria língua. O tom era baixo. Calmo, mas firme como pedra. Felipe riu, mas era um riso sem força. Tá bom. Bom passeio para vocês. Entrou na caminhonete e acelerou. Isadora ficou parada por um momento com os olhos baixos. Eu não queria que você visse isso, disse ela. Vi o suficiente para saber quem você foi e quem você é agora. Voltaram para a serra em silêncio. Quando chegaram, Tiago correu até eles com um papel na mão. Desenhei você com um arco, pai. E a Isa com um cavalo. Isadora pegou o desenho. Sorriu. Mas os olhos estavam marejados. A cidade ainda fala. Ela sussurrou. Que fale. Quem vive de boca não conhece a raiz. Respondeu Nayá. Naquela noite, ela chorou sozinha no quarto. Não pelas palavras, mas porque, pela primeira vez, sentiu que não precisava mais se esconder. Sentiu que estava em casa. Comenta, Riacho, se esse momento da história te emocionou. A chuva chegou fina, devagar, como se pedisse licença. Primeiro foi só um chuvisco, mal dava para perceber. Mas logo virou um véu grosso de água que descia sem pressa, lavando o barro da trilha, os telhados de zinco, as folhas do mato alto. Isadora sentia o cheiro de terra molhada entrar pela janela aberta. Estava sentada no chão do quarto, dobrando as roupas de Tiago num pano velho. Os desenhos dele, todos guardados com carinho, já ocupavam uma das caixas ao lado da cama. Nayá estava lá fora, cobrindo o cavalo com uma lona improvisada. O bicho relinchava baixinho, incomodado com o vento frio.
Tiago dormia, depois de uma noite agitada. A febre tinha voltado mesmo com os chás e repouso. Isadora passou a madrugada ao lado dele, trocando com pressa, rezando em silêncio, colocando a mão no peito do menino para ver se ele ainda respirava. Ela já estava exausta, mas não queria sair dali. Queria ver a melhora com os próprios olhos. Quando Nayá entrou, com as botas molhadas de barro e a barba pingando, ela ergueu os olhos. Ele piorou de novo. Disse: "A febre não cede." "Eu percebi", respondeu ele, abaixando ao lado dela. Ela molhou outro pano e voltou a pressionar na testa de Tiago. "Eu já fiz tudo o que sabia. A folha de sabugueiro, a infusão de alho, o banho morno, mas não resolve. Ele precisa de médico." Nayá olhou o menino como quem carregava culpa. A respiração dele vinha curta, quente, os lábios rachados. "Aqui em cima ele não vai resistir." Isadora falou com voz firme. "Eu sei. A gente precisa levar ele para a cidade." "Eu sei." O silêncio caiu entre os dois como uma sentença. Lá embaixo, no vilarejo, havia hospital, mas também havia gente. E Felipe. E as línguas afiadas. "Eu vou com vocês", disse Isadora. "Você não vai fazer isso sozinho. Vai ser longe. A trilha vai estar lisa. O cavalo vai ter que carregar com cuidado." "Eu não tenho medo." Nayá a encarou por um tempo. "Nem de mim?" Ela desviou o olhar. "Já tive. Hoje não." No mesmo dia, ainda com a chuva fina caindo, Nayá preparou o cavalo. Colocou uma lona grossa sobre a sela e ajeitou Tiago com o corpo coberto. Isadora subiu na garupa, com o menino nos braços enrolado num cobertor. A trilha estava escorregadia, os pés afundando no barro. O cavalo ia devagar, quase parando, mais firme. No caminho, ninguém falou nada. Foram só os sons da água, do vento e da respiração pesada de Tiago. O tempo parecia arrastar junto com a dor. Quando chegaram na estrada de chão, já escurecia. As luzes da cidade pequena brilhavam lá adiante, tímidas, como se soubessem da tristeza que se aproximava. No hospital, a recepção foi gelada. "Nome completo?" perguntou a atendente sem erguer os olhos. "Tiago Oliveira", respondeu Isadora. "Está com febre alta há dias. É filho dele." Apontou para Nayá. "E precisa ser atendido agora." A mulher olhou Nayá de cima a baixo. Os cabelos compridos presos com barbante, as roupas úmidas, o rosto sério. "Ele tem plano?" "Ele tem urgência." Isadora respondeu. "Você quer o plano ou quer que ele morra aqui na sua frente?" A mulher constrangida chamou uma enfermeira. Tiago foi levado na maca. Isadora sentou-se num banco de madeira e cobriu o rosto com as mãos. Nayá ficou em pé, encostado na parede. O coração batia acelerado. Não sabia rezar, mas naquele instante pensava em Helena. Se ela estivesse ali, saberia o que fazer. Isadora se aproximou, tocou o braço dele. "A gente fez o que podia. Agora é com Deus." Ele apenas assentiu. O tempo passou devagar. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois de quase 2 horas, um médico saiu pela porta. "Ele está com infecção pulmonar. Mas chegou a tempo. Vamos manter em observação e medicar. Não podemos prometer nada, mas ele tem boas chances." Isadora fechou os olhos. Deixou o ar sair dos pulmões como se estivesse guardando a respiração há dias. Nayá não disse nada. Só sentou no chão frio do corredor e ficou ali, parado, encharcado, com os olhos vidrados no nada. Ela se sentou ao lado dele. "Ele vai sair dessa." Ele passou a mão no rosto e disse, quase num sussurro, "Se ele sair, eu vou saber que ainda posso acreditar em alguma coisa." E Isadora pela primeira vez deitou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio. E naquela noite, sob as luzes frias do hospital, o medo que morava entre os dois começou a dar lugar a algo novo, algo que nem sabiam dar nome ainda.
Comenta a Helena se você sente que a presença dela ainda vive nessa trama. Foram 5 dias no hospital. Tiago melhorava devagar, mas firme. A febre cedeu, a tosse foi ficando menos agressiva e os olhos, antes opacos, voltaram a brilhar. O médico, que no início olhava com desconfiança para Nayá e Isadora, aos poucos passou a tratá-los com mais respeito. Era difícil não se sensibilizar com aquele menino agarrado à mão da mulher que nem era mãe dele, mas cuidava como se fosse. Na manhã do 6º dia, Tiago conseguiu sentar na cama sozinho e pediu pão com manteiga. Isadora riu de alívio. Nayá apenas assentiu com a cabeça, mas por dentro era como se um peso enorme tivesse saído do peito. Na recepção, enquanto esperavam a alta, uma enfermeira se aproximou com um papel nas mãos. O menino já está liberado, só precisam assinar aqui. Nayá pegou a caneta e hesitou. Eu não sei escrever muito bem, confessou. Posso assinar, disse Isadora pegando o papel. Tô com os documentos dele. A enfermeira entregou os papéis sem questionar. Talvez tivesse entendido a situação melhor do que muita gente da cidade. Na rua, o sol voltava a aparecer, tímido entre as nuvens. A chuva tinha parado no dia anterior, mas o barro ainda grudava nas botas. Nayá ajeitou o menino no cavalo com cuidado. Isadora subiu atrás, o corpo colado no dele, as mãos firmes nas laterais da sela. Foram em silêncio por um bom tempo. Só o som do cavalo, o vento no rosto e o cheiro de mato molhado. No meio do caminho, Tiago quebrou o silêncio. Pai, quando eu crescer, quero morar com vocês dois para sempre. Nayá não respondeu de imediato. Apenas ajeitou a manta sobre o menino e continuou cavalgando. A gente vê isso depois, filho. Agora você precisa ficar forte. Mas Isadora sentiu algo diferente naquele silêncio. Não era desconforto, era receio. Como se Nayá tivesse medo de acreditar naquilo que Tiago disse. Chegaram a casa no início da noite. A serra parecia os receber com calma. O cavalo foi solto, os panos estendidos para secar, a chaleira posta no fogo. Isadora entrou com Tiago nos braços, deitou o menino com carinho e ficou ali ao lado, alisando os cabelos dele até que dormisse. Quando saiu do quarto, Nayá estava sentado na beirada da varanda, olhando para o céu. Obrigado, ele disse sem virar o rosto. Não precisa agradecer. Ele é um pedaço de você. E agora também é um pedaço de mim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu quase perdi ele. Falou com a voz baixa. E quando achei que ia perder, pensei que não ia aguentar. Você aguentaria. Mesmo que despedaçado, você ia continuar. Eu não sou tão forte assim, Isadora. Não é sobre ser forte, é sobre amar. E quem ama, mesmo ferido, continua. Nayá olhou para ela então. De verdade. Como quem enxerga pela primeira vez. Por que você não foi embora? Depois daquele dia na cidade, depois de tudo o que ouviu. Porque lá embaixo todo mundo me enxerga como tragédia. Aqui em cima, eu sou só eu. E quem é você? Tô tentando descobrir. Ele se levantou devagar, aproximou-se e parou na frente dela. Quando Helena morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia me apegar, que nunca mais ia amar de novo, porque amor é isso, é risco. Isadora segurou o olhar. Mas se a gente não se arrisca, a gente vive pra quê? Ele não respondeu. Mas naquele instante colocou a mão sobre o ombro dela. Não como quem se aproxima para beijar, mas como quem diz, eu tô aqui. Como quem oferece o pouco que sabe dar. Isadora encostou o rosto na palma da mão dele. Eu também tenho medo. De me entregar. De confiar. Mas tô aqui. Então fica. Ele sussurrou. Eu já fiquei. Naquela noite, enquanto Tiago dormia, Nayá e Isadora ficaram sentados à beira da varanda, dividindo o silêncio. E pela primeira vez desde que ela chegou ali, não sentiam que havia mais nada precisando ser dito, só vivido. Comenta
Promessa. Se essa história já tocou seu coração. O sol entrou tímido pela janela de madeira. O cheiro do café fresco se espalhava pela casa, enquanto Isadora terminava de arrumar a cama de Tiago. O menino já estava mais disposto, brincando com gravetos lá fora, fazendo de conta que era guerreiro, como o pai. Ela dobrou a colcha devagar e, ao guardar o travesseiro, percebeu algo empurrando o tecido por baixo da cama. Era um caderno antigo, de capa dura, já meio desbotado pelo tempo. Puxou com cuidado. Estava empoeirado, com o nome Helena escrito à mão na capa. Isadora sentou na beira da cama. Passou a mão devagar pelo nome. Ficou alguns segundos parada, olhando aquilo. Abriu. As primeiras páginas eram cheias de anotações médicas, receitas de chás, orientações para partos, cuidados com feridas, formas de tratar febre, enjoo, tosse. Tudo com letra. Delicada, caprichada, quase artística. Mas logo vieram outras coisas. Hoje Nayá voltou da mata com o rosto machucado. Disse que caiu, mas eu sei que foi briga. Ele ainda acha que precisa se provar para ser homem. Queria que entendesse que aqui comigo, ele pode ser só ele. Isadora sentiu um aperto no peito. Virou mais uma. Tiago sorriu pela primeira vez. Foi quando o pai fez uma careta. Eu queria congelar aquele momento. Eles são meu mundo. Tenho medo de um dia não estar aqui. Mas sei que eles vão se ter. Ela fechou o caderno devagar. Ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, levantou e foi até a varanda. Nayá estava sentado com o canivete na mão, entalhando um pedaço de madeira. Ela se sentou ao lado dele, colocou o caderno no colo sem dizer nada. Ele olhou, parou o movimento das mãos. Ficou quieto. Eu achei debaixo da cama do Tiago. Ela explicou. Não sabia que ela escrevia assim. Eu também não sabia de tudo. Ela escrevia escondido. Depois que morreu, encontrei guardado num baú. Mas nunca tive coragem de abrir. Você quer que eu guarde? Ele pensou por um instante. Pode ler, não tudo de uma vez. Mas aos poucos. Vai te ajudar a entender quem eu fui e quem eu tentei não ser. Isadora assentiu. Ela amava vocês. Muito. Era amor de levantar a casa com as próprias mãos, de ir para a rua defender estranho, de cuidar de mim mesmo quando eu estava me perdendo. Você ainda sente culpa? Todo dia. E medo? De gostar de você? Todo dia também. Isadora abaixou os olhos. Segurou firme o caderno. Eu não vim aqui para apagar ela, nem para ocupar um lugar que não é meu. Eu sei. Mas às vezes, só de existir, você já acende luz onde eu achei que só teria sombra. Ele voltou a entalhar. O silêncio entre eles era denso, mas cheio de coisa dita sem palavras. Mais tarde, Tiago entrou correndo com o rosto suado e um graveto na mão. Pai, tia Isa, vem ver o que eu achei. Um passarinho com a asa machucada. Isadora foi com ele até uma moita perto da cerca. O bichinho tremia no chão, uma das asas caídas. Ele não consegue voar. Vai morrer? O menino perguntou agachado. Não se a gente cuidar, disse Isadora pegando o passarinho com delicadeza. Ele pode morar com a gente? Vamos ver se ele melhora primeiro. Depois a gente vê o que ele escolhe. Ela fez um ninho improvisado numa caixa de sapato, com panos limpos e folhas secas. Colocou o bichinho ali, cobriu levemente e deixou num canto da varanda. Tiago ficou o resto da tarde olhando, sem tirar os olhos. A senhora acha que ele sente medo? Perguntou. Todo bicho sente. Mas quando percebe que está seguro, o medo vai embora aos poucos. Tiago assentiu, como se aquilo fizesse sentido não só para o passarinho, mas para ele também. No fim do dia, Isadora voltou para o caderno. Leu mais 2 páginas, devagar. Helena acreditava em recomeços, pensou. Ela fechou o caderno de novo e deixou sobre a mesa. Nayá entrou na cozinha, limpando as mãos num pano. Li mais um pouco.
Ela disse. Era uma mulher forte. Era. E por algum motivo ela achava que eu também podia ser. Ela estava certa. Ele olhou para Isadora, dessa vez com algo diferente no rosto. Não era dúvida, nem culpa. Era gratidão. Ela não disse mais nada. Só estendeu o caderno para ele. Quando quiser ler, tá aqui. Pode ser com calma. Ele pegou o caderno, passou a mão na capa, como quem encontra uma lembrança que já não machuca tanto. Obrigado. Naquela noite, ninguém dormiu cedo. Tiago vigiava o passarinho. Isadora lia em voz alta um trecho do caderno. E Nayá, pela primeira vez em muito tempo, não teve medo de lembrar. Comenta Madeira, se consegue imaginar cada cena naquela varanda simples e cheia de vida. A vida na serra parecia, enfim, entrar nos trilhos. Tiago já corria pelos lados da casa com os pés descalços, rindo alto, o passarinho agora morando numa caixinha pendurada na varanda. Isadora retomava seus cadernos de professora, rabiscando ideias de atividades que misturavam leitura, natureza e cuidado. Nayá aos poucos voltava a sorrir, ainda discreto, ainda homem de silêncio, mas agora com menos peso no olhar. No entanto, paz demais sempre incomoda quem vive de espalhar veneno. A notícia de que Isadora e Nayá estavam vivendo juntos, sem casar, começou a rodar de novo lá embaixo no vilarejo. Só que dessa vez com mais força. Alguém tinha visto ela assinando papéis no hospital, acompanhando o menino no colo, sendo chamada de mãe, pelo próprio. Logo surgiram as versões distorcidas. Tomou o lugar da morta. Tá de olho no que o índio tem. Levou a criança para pegar pensão. Num sábado, quando desceu até a venda para buscar arroz e farinha, Isadora sentiu no ar que algo estava diferente. O clima, o jeito das pessoas olhando, os cochichos nem mais disfarçados. Oi, Áurea. Tem fubá? Perguntou, tentando manter a voz firme. Tem sim, ali atrás do balcão. Mas, Isadora... A mulher abaixou o tom. Você devia voltar para casa. Tô aqui só comprando comida. Eu sei, mas tem gente... Falando besteira. E já vi história boba virar tragédia. Tão falando o quê? Que você tá morando com um índio, que tá usando o menino, que fez feitiço. Essas coisas que povo ignorante inventa quando não entende. Isadora ficou alguns segundos parada. Respirou fundo. Então eles que aprendam a entender. Eu não devo nada a ninguém. Eu sei. Mas você conhece o povo daqui. Quando cisma com uma coisa... Ela pegou o saco de fubá e saiu sem dizer mais nada. Na volta, subindo a trilha com o sol, batendo forte no rosto, pensava em cada palavra que ouviu. O peito ardia. Não era mais tristeza. Era raiva. Não por ela. Por Tiago. Por Nayá. Por ter que se justificar o tempo todo só por escolher amar do jeito certo. Chegando em casa, Nayá percebeu no mesmo instante. O que houve? Estão falando, de novo. Falaram o quê? Que eu fiz feitiço. Que me aproveito de vocês. Que você é bicho e eu sou aproveitadora. Ele cruzou os braços, sério. Isso já era esperado. Mas agora tão pondo o Tiago no meio. Dizem que é tudo encenação. E você quer fazer o quê? Ela hesitou. Depois falou. Quero ir até lá. Quero falar. Olhar no rosto de cada um e dizer que eu não devo nada. Não vão te ouvir. Então que escutem calados, mas vão me ver firme. Porque eu cansei de abaixar a cabeça para quem nunca fez nada por mim. No dia seguinte, Nayá desceu junto com ela. Tiago ficou com uma vizinha da serra, dormindo. Chegaram à praça perto da igreja no fim da missa, quando a maioria do povo estava saindo. Isadora subiu 2 degraus do coreto. Nayá ficou ao lado calado, braços cruzados. Alguns pararam, outros tentaram ignorar. Ela respirou fundo. A voz tremeu na primeira frase, mas logo firmou. Eu sou Isadora, a professora que vocês viam como exemplo quando educava os filhos de vocês. A mesma que foi humilhada no altar e que muitos aqui riram pelas costas.
Agora dizem que tô errada por ter sido acolhida por quem me tratou com dignidade. Por quem nunca me cobrou nada em troca. Silêncio. Falam que moro com um índio, que tomei o lugar de uma morta, que uso o filho dele. Mas nenhum de vocês ficou comigo quando eu mais precisei. Nenhum. Foi esse homem aqui que estendeu a mão. Foi essa criança que me fez lembrar do que é sorrir. Mas olhares se voltaram. Se isso é errado, então talvez o mundo precise aprender o que é certo. Porque o que tem aqui entre a gente não é escândalo. É amor. É cuidado. É verdade. E eu não vou mais me esconder. Dona Áurea foi a primeira a bater palma. Depois uma mulher do grupo da igreja. Depois um rapaz que tinha sido aluno dela. O resto veio aos poucos. Alguns se viraram e foram embora. Mas naquele instante, Isadora sentiu que já não importava. Ela tinha dito. Ela tinha se mostrado inteira. Quando desceram do coreto, Nayá olhou para ela com os olhos úmidos. Eu nunca pensei que você fosse mais valente que eu. Ela sorriu. Eu também não. Comenta, história, se a coragem da Isadora te inspirou. 2 dias depois do discurso na praça, enquanto Isadora lavava roupa no tanque atrás da casa, Nayá apareceu com um envelope na mão. Era simples, de papel pardo, com o nome dela escrito à caneta. Chegou com o rapaz do cavalo baio. Deixaram lá embaixo na venda da Áurea, ele disse, entregando o envelope. Isadora secou as mãos no avental e pegou o papel com cuidado. A caligrafia era familiar. Abriu. Leu devagar, em silêncio. Quando terminou, baixou os olhos e encostou a folha no peito. É da escola, murmurou. Querem que eu volte a dar aula. Nayá continuou em pé, parado, sem esboçar surpresa. Vão esquecer o que falaram? Parece que agora dizem que fui forte, corajosa, que meu exemplo inspirou os outros. Engraçado como muda rápido quando a gente não abaixa a cabeça. E vai aceitar? Eu não sei. Respondeu olhando o sabão escorrer pelo chão. Lá embaixo tudo é mais sujo que essa água. E eu já não sei mais se aquele lugar é meu. Nayá se sentou numa tora de madeira próxima. O que você sente quando pensa? Em voltar? Raiva, medo e também saudade. Eu amava ensinar. Ver criança aprendendo a ler, a pensar, a se emocionar com uma história. Me fazia sentir viva. Mas agora é diferente. Então volta. Mas do seu jeito. Ela franziu a testa. Como assim? Volta se puder fazer do seu jeito. Com sua verdade. Ensinar o que acredita. Não o que os outros acham certo. Isadora ficou pensando naquilo. Sentiu o coração bater mais firme. Talvez estivesse na hora de não só aceitar, mas de propor. No dia seguinte, desceu até a escola. Entrou com passo firme, os olhos bem abertos. Na sala da coordenação, Dona Carmen, a diretora, se levantou com um sorriso meio sem graça. Isadora, que bom te ver, sentimos sua falta. Pois é, vim por causa da carta, mas quero conversar. Claro, claro. Pode falar. Eu volto sim, mas com uma condição. Dona Carmen se ajeitou na cadeira, surpresa. Que condição? Quero montar uma turma mista, com as crianças da cidade e as da serra, inclusive as indígenas. Quero um espaço onde não exista vergonha de sotaque, de cor, de origem. Quero ensinar história do nosso jeito, com terra no pé e verdade na boca. A diretora arregalou os olhos. Isadora, isso pode gerar comentários. Já geraram. Sobre mim, sobre o Nayá, sobre o Tiago, e eu continuo aqui, inteira. Se for para voltar, que seja para fazer diferença. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vou precisar conversar com a Secretaria de Educação. Sem problema. Mas se for para me calar de novo, eu fico onde estou. No dia seguinte a resposta veio. Aprovaram. Com algumas condições, com limites e regras, claro, mas aceitaram. A escola abriu espaço para a chamada Turma de Integração Comunitária. Isadora teria liberdade para trabalhar do jeito dela,
com contação de histórias, atividades na mata, rodas de conversa e até culinária típica. Mas teria que mostrar resultados. Ela topou. A notícia se espalhou rápido. Uns acharam absurdo, outros aplaudiram. Mas o que mais surpreendeu foi a atitude de Nayá. Na inauguração da nova turma, marcada para uma tarde de sábado, ele apareceu. De roupa limpa, cabelo preso com faixa de couro e o filho pela mão. Entrou no pátio da escola e, mesmo sob olhares de desconfiança, se manteve firme. Isadora estava organizando as carteiras quando o viu entrar. Sorriu de leve com os olhos marejados. Tiago correu até ela e mostrou um desenho. 3 figuras de mãos dadas, com árvores ao redor e uma fogueira no meio. Esse sou eu, você e... meu pai. Tá bonito? Tá lindo. Na hora da roda de boas-vindas, Isadora pediu silêncio. As crianças estavam sentadas no chão, com os pés encostando em folhas secas trazidas da serra. Hoje começa uma nova sala, uma nova forma de aprender. Aqui, não importa de onde você vem, só importa que você queira crescer junto com os outros. Vamos aprender com os livros, mas também com as histórias do mato, com os velhos da serra, com os animais e com a coragem de quem não tem medo de ser diferente. As crianças bateram palmas. Os adultos se entreolharam. Isadora olhou para o canto da quadra onde Nayá estava. Ele fez um leve gesto com a cabeça. E aquilo bastou. Naquela tarde, enquanto as crianças pintavam folhas, experimentavam chá de boldo e escutavam histórias contadas por um senhor da aldeia, Isadora sentiu algo nascer de novo. Não era só um trabalho. Era um propósito. E ela sabia que, dali em diante, não tinha mais volta. Comenta, recomeço, se essa nova fase da história te emocionou. O calor voltou a castigar a cidadezinha. O vento da serra vinha quente e seco, e até os galhos das árvores pareciam murchos de cansaço. A nova turma de Isadora já completava 2 semanas. As crianças da cidade e da serra começaram a se misturar de verdade, nos jogos, nas histórias e até nas travessuras. Tiago se destacava, esperto, curioso e cheio de perguntas. A professora já sabia. Ele seria alguém que mudaria caminhos. Nayá o buscava sempre no fim do dia, montado no cavalo branco, e o povo, já, começava a se acostumar com aquela figura parada na sombra, esperando com paciência. Mas nem todo mundo estava calado. Felipe tinha voltado para a cidade fazia pouco mais de uma semana. Depois do escândalo com a esposa nova, a tal mulher da capital que o largou dizendo que ele era fracote e arrogante, ele reapareceu com o rosto amassado, roupas mais simples e o ego ferido. Passava na frente da escola quase todo dia, às vezes com um cigarro, às vezes só observando. Parecia que queria falar, mas nunca parava. Um certo dia teve coragem. Isadora estava saindo da sala com uma sacola de livros quando ele surgiu, encostado no muro. "Bonito o que você está fazendo aí", disse ele com um tom cínico. "Professora dos bichos e das crianças da serra agora?" Ela não respondeu de imediato. Olhou direto nos olhos dele. Não havia mais dor ali, só firmeza. "Felipe, o que você quer?" "Só conversar. Ver como você tá." Tarde demais para se importar. Ele acendeu o cigarro e riu. Tava todo mundo dizendo que você ia sumir, que ia enlouquecer. Mas você virou quase uma lenda. Eu virei eu mesma. Finalmente. "E o selvagem?" perguntou com ironia. "Ainda morando na cabana com ele? Se você tá falando do Nayá, ele tem nome. E tem mais honra em um dedo dele do que você no corpo inteiro." Felipe se calou por um instante. Mas o orgulho não deixava baixar a cabeça. "Sabe, Isa, às vezes a gente erra tentando acertar. Eu só achei que você ia me arrastar para uma vida sem graça do seu lado. E eu só achei que você era homem." Ela virou as costas e entrou. No dia seguinte, Felipe apareceu na porta da escola no meio da aula. Bateu palmas, atrapalhando a atividade das crianças. "Professora, podemos conversar?"
Isadora saiu da sala, irritada. Felipe, você tá passando dos limites. Só quero pedir desculpa. Na frente de todo mundo. Se for preciso. Ela olhou para os lados. Pais esperavam crianças. Funcionários passavam com cadernos. Felipe, pela primeira vez, parecia quebrado. De verdade. O orgulho dele tinha desmoronado. Se for sincero, fala, disse ela. Ele respirou fundo. Eu te deixei no altar. Fui covarde. Tive medo de mim, de você, do que iam dizer. Mas você não merecia aquilo. E vendo o que você construiu agora, entendo que perdi mais do que uma mulher. Perdi uma chance de ser alguém melhor. E por que tá dizendo isso agora? Porque a vida me passou uma rasteira. E às vezes, quando a gente cai, enxerga de outro jeito. Ela assentiu devagar. Que bom que caiu então. Só queria que soubesse que eu me arrependo. Isadora respirou fundo. O coração dela, embora calejado, ainda era bom. Arrependimento é começo. Mas não apaga. Nem reconstrói. O que você fez está marcado em mim. Mas o que eu fiz depois é o que eu levo comigo. Felipe abaixou os olhos. E vocês dois? Você e ele? É sério? Mais sério do que tudo que eu já vivi. Porque agora eu tô onde sou respeitada. Ele assentiu, engolindo seco. Tá certo, só cuida de você. E dele também. Ela virou e entrou de volta. Naquele fim de tarde, contou tudo para Nayá enquanto Tiago brincava com os galhos no terreiro. Ele apareceu lá, pediu desculpa. E você acredita? Acredito que doeu nele. Mas não volto atrás, nem para olhar. Eu teria quebrado a cara dele. Mas não precisava, ele já chegou quebrado. Nayá pegou uma pequena madeira e começou a entalhar. O que você tá fazendo aí? Uma aliança. Respondeu ele, sem tirar os olhos da madeira. Aliança? De madeira, da serra, forte e simples. Igual a gente. Isadora sentiu o coração acelerar. Mas não disse nada. Só ficou ali, sentada, ouvindo o som da faquinha riscando o tronco e o vento batendo leve entre as árvores. Naquela noite, dormiu sorrindo. E pela primeira vez, não era sonho. Era real. Comenta, aliança, se você sentiu o peso desse gesto simples e verdadeiro. O domingo amanheceu com o céu limpo, sem uma nuvem. O cheiro de mato, de lenha queimada e de terra molhada das noites anteriores invadia tudo. Tiago acordou. Cedo, pulando na cama e pedindo café com leite e pão com manteiga. Isadora preparou o café sorrindo, com os pés descalços no chão de barro batido. Nayá passou a manhã quieto, mexendo numa caixinha de madeira. Isadora viu de longe, mas não perguntou. Já sabia. Quando ele estava com aquele silêncio concentrado, era coisa importante. Depois do almoço, ele se aproximou dela, segurando a caixinha. Preciso te pedir uma coisa. Ela limpava as mãos no pano de prato. Olhou para ele desconfiada. Diga. Ele estendeu a caixinha. Abre. Isadora pegou com cuidado. Dentro 2 alianças entalhadas à mão. Eram simples, feitas de madeira escura, polida com cera. Nas bordas, havia desenhos pequeninos, como raízes se entrelaçando. Ela passou os dedos devagar sobre os anéis. A respiração ficou presa no peito. Nayá, isso é um pedido, mas não é só de amor. É de escolha. Quero dividir a vida com você, mas não só aqui em cima. Quero que o povo lá embaixo veja, ouça, saiba. Ela engoliu em seco. Você quer casar? Quero ser visto com você, como homem que honra, como o pai do Tiago, como alguém que tem ao lado uma mulher de verdade, que enfrentou tudo. E ficou. Isadora ficou em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas das árvores ao redor. Lá no fundo dava para ouvir Tiago cantarolando alguma coisa enquanto alimentava o passarinho. Eu tenho medo, ela disse. Eu também. Mas tenho mais medo de deixar isso passar. E se falarem de novo? Se apontarem?
Eles sempre vão falar. Mas dessa vez vão ver você de cabeça erguida, com aliança no dedo e verdade no peito. Isadora fechou a caixinha com cuidado, encostou no peito dele e ficou ali, só ouvindo o coração bater firme. Então a gente vai fazer isso do nosso jeito, ela disse. Sem igreja, sem vestido de renda, sem festa de mentira, só com quem importa. Ele assentiu. No mesmo lugar onde te deixaram sozinha, é onde eu quero te receber. No altar. Isadora arregalou os olhos. Lá, na igreja? No jardim, em frente, onde o povo viu sua dor. Vai ver sua vitória. A notícia correu de novo, mas dessa vez com surpresa. Isadora vai casar com o índio. Ele vai fazer cerimônia no mesmo lugar que ela foi abandonada. Diz que é homem de palavra. O burburinho foi grande, mas o respeito também. Muitos do povoado, antes calados, agora se sentiam envergonhados por terem virado o rosto. A diretora da escola ofereceu as cadeiras. Dona Áurea mandou arrumar café e pão de queijo. E até o padre, que tinha conduzido o antigo casamento frustrado, disse que abençoaria a união, mesmo que fosse só do lado de fora. No dia marcado, a praça estava cheia. Isadora vestia uma roupa simples, uma saia longa bege, uma blusa branca bordada pela própria e uma flor no cabelo. Nayá estava de camisa de linho, botas limpas e os cabelos soltos, presos apenas com uma faixa de couro. Tiago entrou primeiro, segurando uma pequena caixa com as alianças. Andou firme até o altar de madeira improvisado sob a árvore. Sorriu para os dois. Agora vocês não têm mais desculpa para não serem uma família. O povo riu emocionado. Isadora olhou em volta. Reconheceu rostos de alunos, ex-colegas, vizinhos, gente que um dia cochichou pelas costas e agora assistia de pé, em silêncio. Nayá segurou a mão dela. Eu, Nayá, escolho caminhar ao seu lado. Não para te guiar nem para ser guiado, mas para dividir o chão. Ela respirou fundo. E eu, Isadora, aceito suas mãos como abrigo, sua presença como paz, e sua história como parte da minha. Tiago entregou as alianças. Nayá colocou a dela com calma. Depois, Isadora fez o mesmo. E ali, sem papel assinado, sem luxo, sem véu, dois corações machucados se tornaram um só. O povo aplaudiu de pé. Alguns choraram. Outros apenas baixaram a cabeça como quem reconhece que foi injusto. Na saída, Isadora caminhou pelo mesmo caminho que anos antes fez sozinha. Mas agora com as mãos entrelaçadas as de Nayá e Tiago. Parece que agora é a minha vez de sair pela porta da frente. Ela disse. E de nunca mais voltar pela de trás. Completou Nayá. Naquela noite, sentados à beira da varanda, Tiago dormindo nos braços dela, Isadora olhou as estrelas e sussurrou. Será que ela te viu hoje? Nayá não respondeu de imediato. Ela me ensinou a amar. Você me ensinou a continuar. Isadora sorriu. E naquele silêncio cheio de significado, os três, homem, mulher e menino, formaram um novo começo. Comenta Jardim se você também sentiu a força simbólica desse lugar. O calor se arrastava, pesado naquela semana. O céu de um azul claro sem nuvens trazia um sol cortante desde o começo do dia. A terra da serra estava dura, rachada. Até os passarinhos pareciam cantar menos. Isadora percebeu logo de manhã. Tiago não estava bem. Ele acordou calado, sem o brilho no olho. Disse que não queria o mingau. Depois recusou o chá. Na hora do almoço, ficou deitado na rede, com a testa quente e a respiração curta. Deve ser o tempo, murmurou Isadora, passando um pano úmido no pescoço dele. Mas algo estava diferente. Aquela febre não era comum. O olhar do menino estava distante, e ele não reagia às brincadeiras nem aos carinhos. Tiago, meu amor, olha para mim, pediu ela, segurando o rosto dele. Me diz onde dói. Ele apenas fechou os olhos, fraco. Nayá chegou da trilha com uma cesta de raízes
e viu Isadora de joelhos ao lado do menino. O que houve? A febre voltou. E forte. Já fiz tudo o que sabia, mas ele não reage. Nayá deixou a cesta no chão e se aproximou. Tocou a testa do filho. Estava queimando. Seus olhos por um segundo perderam a firmeza. Vamos descer. Agora? Agora. Não havia discussão. Isadora embrulhou Tiago num lençol leve, pegou uma garrafa com água e subiu na garupa. Nayá montou o cavalo sem dizer uma palavra. O rosto duro, os olhos firmes. Mas por dentro, o desespero cavava um buraco. A trilha parecia mais longa daquela vez. Cada passo do cavalo era uma angústia. Isadora tentava manter o menino acordado, chamando pelo nome, cantando baixinho. Fica comigo, Tiago. Só mais um pouco. Repetia. Chegaram à estrada e correram até o hospital. Nayá entrou direto com o menino nos braços, suando coberto de poeira. Ele tá com febre alta. Não reage. Gritou. Por favor. Os atendentes vieram rápido. Reconheceram o casal. A enfermeira levou Tiago correndo pelos corredores. O médico apareceu logo em seguida. Isadora e Nayá ficaram na sala de espera, sentados num banco de madeira, mãos dadas, calados. O tempo se arrastava. Gente passava. Rádio ligado ao fundo, barulho de maca. E o coração dos dois batendo no peito como um tambor descompassado. Depois de quase 1 hora, o médico saiu. Rosto sério. Ele tá com uma infecção grave. Pode ter começado nos pulmões e se espalhado. Vamos fazer de tudo. Mas ele chegou no limite. Isadora sentiu o chão sumir. Ele vai morrer? Sussurrou. Não sabemos. Ele é forte. Mas precisa reagir nas próximas 12 horas. Se não... Nayá levantou. Encarou o médico nos olhos. Deixa eu ficar com ele. Só pode um por vez. Isadora se levantou também. Vai. Fica com ele. Eu espero aqui. Nayá entrou na UTI improvisada. O quarto era pequeno, com cheiro de desinfetante e máquinas apitando. Tiago estava deitado, o corpo frágil ligado a soro, a cabeça suada, a pele pálida. Ele se sentou ao lado e pegou a mão pequena do filho. Você não vai me deixar, ouviu? Disse baixinho. Eu já perdi uma vez, e não vou perder de novo. Fechou os olhos e ficou ali, lembrando de quando o menino ainda engatinhava, da primeira vez que sorriu, da primeira palavra, da rede na varanda, do passarinho que ele salvou, de quando disse que queria morar com eles dois para sempre. Lá fora, Isadora estava sentada na capela do hospital, sozinha, mãos no colo, olhos fechados. Nunca foi muito de rezar, mas naquele momento só tinha o silêncio e a fé como companhia. Se tiver alguém ouvindo, murmurou, não leva ele. Ele é a nossa vida. Deixa ele voltar para casa com a gente. Faz ele aguentar. Mais uma. Vês, eu prometo cuidar, amar, ensinar, proteger, mas não me deixa ver ele partir. As horas passaram lentas. O médico voltou. Entrou sem dizer nada. Nayá segurava a mão de Tiago. Quando o menino abriu os olhos, devagarinho, e murmurou, pai. O coração dele quase parou. O médico sorriu aliviado. Ele reagiu. Ele tá voltando. Nayá soltou o ar que parecia estar preso há dias. Beijou a testa do filho, encostou o rosto no peito dele e chorou em silêncio. Lá fora, ao ver o médico se aproximando com um aceno positivo, Isadora desabou num choro aliviado. Se levantou correndo, entrou no quarto e encontrou Nayá sentado, com Tiago acordado, ainda fraco, mas de olhos abertos. Ela o abraçou, apertando os dois como se fosse possível guardar aquele momento dentro do corpo. Você voltou, sussurrou ao menino. E naquele abraço, a dor, o medo, a morte, tudo pareceu ficar do lado de fora. Eles estavam juntos, ainda. Comenta, milagre, se você também sentiu que algo maior agiu nessa hora. Tiago. Ficou mais 3 dias no hospital sob observação.
Aos poucos, o rosto foi voltando a ter cor, e a voz foi ganhando força. Quando finalmente recebeu alta, já pedia pão de queijo, suco de laranja e até para brincar com os carrinhos que o pai tinha esculpido para ele em madeira. Isadora ajeitou a coberta no colo do menino enquanto Nayá preparava a saída com os papéis do hospital. A enfermeira, agora sorridente, se despediu com carinho. Ele é forte, disse. E tem sorte de ter vocês dois. Sorte? Somos nós de ter ele, respondeu Isadora apertando a mão de Tiago. Ao saírem, o céu estava nublado, mas sem ameaça de chuva. Nayá subiu no cavalo primeiro, depois colocou Tiago na frente, firme, entre seus braços. Isadora montou atrás, segurando os dois. A trilha da volta parecia mais leve, apesar da lama e do silêncio que ainda rondava. Quando chegaram perto da serra, foram surpreendidos. Na curva da estrada, antes de subir a trilha, havia gente esperando. Moradores, pais de alunos, crianças. Até a diretora da escola estava lá. O que é isso? Perguntou Isadora, assustada. A cidade quis receber vocês de volta, disse Dona Carmen sorrindo. E agradecer. Nayá parou o cavalo. Ficou em silêncio, olhando para aquelas pessoas que, semanas atrás, viraram o rosto, cochicharam, julgaram, e agora estavam ali, de pé, em silêncio, com respeito. Isadora desmontou. Caminhou devagar até o grupo. Uma senhora idosa segurou sua mão. Eu falei mal de você. Disse bobagem. Mas me arrependi. Você mostrou o que é ser mulher de verdade. Isadora segurou o choro. Apenas assentiu. Outros se aproximaram. Apertos de mão, abraços tímidos, alguns pedidos de desculpa. Nayá desceu do cavalo, colocou Tiago nos braços e se juntou a eles. Naquele momento não houve discursos, nem festa, só presença, só verdade. Quando finalmente voltaram para casa, Tiago correu para o canto do terreiro onde estava a caixinha do passarinho. O ninho estava vazio. Ele voou, mãe Isa, gritou. Isadora sorriu. Voou na hora certa, quando sabia que você estava bem. Ela entrou na casa com os olhos marejados. Sentou-se no chão da varanda, olhando para o nada. Nayá se aproximou e sentou ao lado. Nunca pensei que ia ver aquilo. As pessoas ali, de verdade. Eles mudaram. Um pouco. Ou talvez só deixaram cair a máscara. O importante é que agora sabem. Que a gente não se curvou, que o amor resistiu. Ela virou o rosto para ele. E você? Ainda carrega peso? Um pouco. Mas hoje, acho que cumpri a promessa. Isadora. Ficou em silêncio, mas estendeu a mão e segurou a dele. A que fez para Helena? A mesma. De retribuir, de amar de novo, de construir em cima do que foi quebrado. Tiago se aproximou com um desenho na mão. Havia feito no hospital, escondido. Olha, o papel tinha 3 corações. Um vermelho, um azul e um verde. No meio, o desenho de uma casa de madeira. Em cima, ele escreveu: A gente é raiz. Isadora abraçou o menino. Nayá colocou a mão sobre a cabeça dele, num gesto de proteção. Naquela noite, sentaram os 3 juntos na varanda. A lua cheia iluminava a serra, e o vento soprava mais fresco. Nayá colocou uma rede nova entre os pilares e deitou com o filho. Isadora leu mais uma página do caderno de Helena em voz baixa. Era um trecho onde ela dizia: Se um dia eu me for, quero que eles encontrem outro jeito de ser felizes, não igual, mas inteiro, do jeito deles. Ela fechou o caderno com calma e ficou olhando os dois na rede. O menino adormecido, o pai com os olhos fechados, respirando. Leve. Ela sabia que ainda viriam dias difíceis, que o mundo lá fora continuaria tendo gente cruel, dias pesados, julgamentos fáceis. Mas ali, naquela casa simples, algo estava em paz. E paz, depois de tudo, era mais que o suficiente. Comenta a lua, se essa noite na varanda tocou seu coração. O mês passou ligeiro.
As crianças voltaram às aulas, Tiago se adaptou à rotina entre a serra e a escola, e Isadora organizava os dias entre o quadro de giz e as panelas no fogão a lenha. Nayá continuava com seu jeito calado, mas agora era fácil ver no rosto dele que algo tinha mudado. Ele sorria. Pouco, mas sorria. E aquilo bastava. Numa tarde de sábado, Isadora saiu cedo. Disse que ia até a cidade pegar uns livros emprestados na biblioteca, mas era mentira. Tinha um plano. Foi direto até a igreja onde um dia tinha sido deixada no altar. O mesmo jardim, o mesmo coreto, a mesma calçada. Tudo igual. Só ela que não era mais a mesma. Encontrou o jardineiro, um senhor baixinho chamado seu Agenor, e pediu um favor. Será que dá para preparar um canto aqui do lado do altar? Não precisa ser nada grande. Só um pedaço de terra virada, bem ali, debaixo daquele ipê. Para plantar? Uma árvore. Alguma especial? Uma muda de jequitibá. Firme. Raiz profunda. Vai demorar para crescer, mas vai durar. Ele assentiu. Vai deixar história. Já deixou. Agora é só plantar. No domingo seguinte, bem cedo, ela chamou Nayá e Tiago. Quero levar vocês num lugar. Agora? Perguntou Nayá, ainda com o rosto amassado de sono. Agora. E não pergunta muito, só vem. Tiago foi na frente empolgado. Nayá, desconfiado, montou com ela no cavalo. A trilha foi feita em silêncio, o sol ainda nascendo atrás das montanhas. Quando chegaram à cidade, o lugar estava vazio. Era cedo demais para os curiosos, tarde demais para as fofoqueiras da praça. Perfeito. Isadora desceu e pegou algo embrulhado num pano. Vem comigo, disse puxando Nayá pela mão. Chegaram até o canto do jardim, onde seu Agenor já tinha deixado a terra pronta. No meio, uma pequena muda de jequitibá com o caule fino e as raízes protegidas por terra úmida. O que é isso? Perguntou Nayá. O meu recomeço. Ela se ajoelhou na terra e começou a plantar. Aqui foi onde me deixaram, onde me humilharam, onde todo mundo cochichou. Aqui foi onde minha história quebrou. Mas agora, vai ser o lugar onde ela vai criar raiz. Nayá ajoelhou ao lado, tirou um punhado de terra com a mão e ajudou a cobrir as raízes. A árvore vai crescer? Vai. Vai. Demorar. Talvez a gente nem veja ela gigante. Mas Tiago vai. E talvez os filhos dele também. Tiago, que assistia de perto, agachou e colocou a mão na terra com os dois. Eu vou contar para todo mundo que plantei com vocês. Que era nossa árvore. Isadora sorriu. Isso mesmo. E cada vez que ela crescer mais um pedaço vai lembrar do que a gente superou. Nayá ficou em silêncio. Depois tirou do bolso um pedaço de madeira escura, bem polido, em forma de coração. Havia entalhado I+N+T no centro. Fez isso quando? Nas noites em que você lia o caderno da Helena em voz alta, enquanto Tiago dormia. Isadora segurou o coração e o enterrou bem ao lado da raiz da árvore. Agora tá tudo aí. Tá tudo onde tem que estar, respondeu Nayá. Antes de irem embora, ela olhou mais uma vez pro altar da igreja. Aquele lugar que um dia foi dor. Agora era lar. Era símbolo. Era memória transformada. Nunca pensei que ia voltar aqui assim, ela disse. Nunca pensei que alguém fosse me ensinar a plantar uma árvore para curar uma ferida, respondeu ele. E você aprendeu? Aprendi. E agora quero plantar mais. Onde? Onde você quiser. Eles montaram no cavalo e voltaram em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio de paz. Quando chegaram na serra, Tiago correu para o riacho. Queria mostrar que o passarinho tinha voltado. Isadora e Nayá ficaram sentados na varanda, olhando o céu mudar de cor. Você ainda sente falta dela? Ela perguntou de repente. Sempre vou sentir. E sente culpa? Menos. Porque agora sei que ela queria que eu vivesse. E tô vivendo. Comigo? Com você. Ela encostou a cabeça no ombro dele.
Então planta mais. Aqui dentro também. Ele a abraçou com força. Já tá plantado. E tá crescendo. Comenta coração, se esse gesto do Nayá te tocou profundamente. A semana começou com brisa leve e cheiro de mato molhado. Era como se a serra respirasse tranquila depois de tantos dias de calor. Isadora acordou cedo, mas não por obrigação. Simplesmente porque o corpo já sabia o que fazer. Acendeu o fogo, passou o café, preparou a farinha do cuscuz. Tiago ainda dormia. Nayá já estava do lado de fora, ajeitando uma cerca de bambu que começava a se soltar. Isadora saiu com uma manta nos ombros e ficou ali parada, só observando. Nayá parecia diferente ultimamente. Mais leve, mais presente. Até o jeito de martelar o chão tinha ficado menos bruto. Ela se aproximou devagar e encostou a mão nas costas dele. Precisa de ajuda? Não. Só se quiser ficar aqui, quietinha, me olhando trabalhar. Prefiro te olhar do que varrer a casa. Ele riu e ela se sentou na beirada da escada. Depois de um tempo, Tiago apareceu com o cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Mãe Isa, você pode ir comigo até o riacho? Agora? Só um pouquinho. Ela levantou e seguiu o menino curiosa. Ele ia na frente com um jeitinho misterioso, pulando pelas pedras, até parar perto do ponto onde o riacho fazia uma curva. Ali, entre dois arbustos, havia uma flor. Diferente de todas que ela já tinha visto ali. Vermelha, de pétalas largas e abertas, sozinha, como se tivesse nascido para chamar atenção. Achei ontem, mas queria te mostrar hoje, disse Tiago. É bonita, né? Isadora se agachou, passou a mão de leve nas pétalas. Muito bonita. Você acha que ela nasceu aqui por causa da gente? Ela sorriu. Acho que ela nasceu porque era hora, mas a gente tá aqui para ver, então é como se fosse para nós também. Tiago ficou pensativo. Eu queria colher, mas ao mesmo tempo, queria deixar ela aí. Às vezes o mais bonito é deixar onde tá, onde ela pode continuar viva. O menino assentiu, depois puxou um papel do bolso. Escrevi isso para você. Pode ler? Isadora pegou o papel. Era um desenho simples. Uma flor, parecida com a do riacho, e abaixo dela, a frase escrita com letras tortas mas firmes. Você me fez flor também. Ela levou a mão à boca, segurando o choro. Foi você que escreveu isso? Foi. Porque quando eu estava doente, e achei que ia morrer, eu pensava que era uma flor murcha. Mas você me cuidou. E eu voltei a abrir. Ela se ajoelhou e abraçou o menino com força. Você é a flor mais linda que eu já vi, Tiago. Eu sou nosso filho, né? Ela olhou nos olhos dele, emocionada. É. Sempre foi. Naquele fim de tarde, Isadora decidiu fazer uma coisa que evitava há muito tempo. Visitar o antigo quarto onde morava com os pais, lá embaixo na cidade. A casa estava fechada desde que Dona Marlene se mudara para a casa da irmã, em outra cidade. Com as chaves na mão, ela entrou. Devagar. O cheiro de guardado, a poeira sobre os móveis, os retratos velhos na parede. Andou até o quarto. A cama estava arrumada, o armário trancado. Abriu a gaveta debaixo da escrivaninha. E ali, dobrado com cuidado, ainda estava o vestido de noiva. Ela tirou devagar. Estava amarelado nas pontas, mas intacto. Passou os dedos pelo tecido e, sem perceber, começou a chorar. Não de dor, mas de libertação. Ali estava tudo o que um dia ela achou que precisava ser. E agora, finalmente, ela sabia que já era muito mais. Pegou o vestido e saiu. Chegando de volta à serra, encontrou Nayá sentado na varanda, trançando um cordão de palha. Fui lá, ela disse, colocando o vestido ao lado dele. Ele olhou o tecido, depois olhou para ela. O que vai fazer com isso? Ainda não sei, mas não quero guardar mais. Que tal transformar? Em quê? Em véu, em rede, em vestido de criança. Sei lá. Mas que vire outra coisa. Uma nova lembrança.
Ela pensou por um instante. Vou fazer dele um vestido novo. Não. De casamento, mas de recomeço. Nayá assentiu. Do seu jeito, como sempre foi. Isadora se sentou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Eu queria te dar um presente, algo simples, mas que ficasse. Já me deu. Ele respondeu. Não, um que eu fiz de verdade. Ela tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, entalhada com o mesmo símbolo do coração que ele havia dado antes. Dentro, havia uma pulseira feita com linha de tear e pequenas sementes coloridas da serra. Para você usar no pulso que trabalha. Para lembrar de onde vem sua força. Ele pegou a pulseira, colocou no braço com cuidado. Agora eu carrego você até na mão. E eu te levo no peito, disse ela, tocando a caixa com o símbolo. Na varanda, Tiago brincava com pedrinhas, desenhando caminhos no chão. A noite caiu devagar, sem pressa. E no céu, uma estrela apareceu primeiro, bem solitária, mas brilhando firme. Como a flor que nasceu no riacho. Como eles. Comenta a flor se esse gesto do Tiago mexeu com você. O tempo passou rápido depois daquele dia. A árvore no jardim da igreja já começava a ganhar galhos novos, tímidos, mas firmes. Tiago crescia como ela, cheio de energia, atento ao mundo, com uma curiosidade que fazia Isadora rir todos os dias. A escola foi se adaptando à nova turma. A cada semana, mais pais apareciam para assistir às atividades. As crianças da cidade e da serra já se misturavam sem perceber. Ali, ninguém perguntava mais: de onde você veio? Só: o que você quer aprender hoje? Nayá, agora respeitado até por quem um dia cochichou, passou a ensinar sobre plantas medicinais e fazer rodas de conversa com os alunos. Nunca virou um homem de muitas palavras, mas suas poucas falas tinham peso. E isso bastava. Num domingo de manhã, Isadora decidiu fazer algo diferente. Pegou um vestido leve bordado por ela mesma com as rendas antigas do vestido de noiva. Era branco, mas não era mais símbolo de espera. Era de conquista. Amarrou os cabelos com um pano florido e chamou os dois. Hoje é dia de passeio, anunciou. Tiago, que já calçava os sapatos, gritou animado. É no riacho? Não. Na escola? Também não. Ela olhou para Nayá com um sorriso. É surpresa. Caminharam por quase uma hora, descendo por um caminho novo, entre árvores e pedras. Isadora ia na frente puxando os dois. Pararam numa clareira. No centro, havia um círculo feito com pedras, e no meio dele, a mesma flor que Tiago tinha mostrado semanas antes. Só que agora, cercada de outras menores. Um pequeno jardim. Isso aqui, disse Nayá, admirando o espaço. Foi crescendo, sem que a gente mandasse, só precisava de cuidado. Isadora se ajoelhou no centro, cavou a terra com as mãos e tirou do bolso uma pequena semente. Uma amiga me deu essa muda. É de ipê roxo. Floresce no tempo certo. Dá flor, depois perde tudo, depois floresce de novo. Ela plantou ali, bem no meio. Para lembrar que a gente também é assim. Às vezes floresce, às vezes seca, mas sempre volta a viver. Nayá se abaixou ao lado. Dela colocou mais terra por cima da semente. Tiago veio por último e molhou com um cantil pequeno de água. A gente vai chamar de quê? Perguntou o menino. Isadora pensou por um instante. De flor do futuro. Tiago gostou. Sorriu. Um dia eu trago meus filhos aqui. E vai dizer o que para eles? Perguntou Nayá, ajeitando o pano do filho. Que aqui nasceu uma família. Que tudo começou com dor, mas virou força. Isadora olhou para o céu. O sol estava alto, mas a brisa refrescava. Respirou fundo. Hoje faz 2 anos daquele dia. O dia em que eu fiquei no altar. E o dia em que você renasceu, completou Nayá. É. Porque no fim, quem some da vida da gente nem sempre é quem mais machuca. Às vezes o que machuca mesmo
É a gente acreditar que aquilo era tudo o que a gente podia ter. Nayá pegou na mão dela. Você aprendeu e ensinou. Eu só sobrevivi. Sobreviveu, linda. Tiago interrompeu. Posso contar minha história na escola? Posso.